E aí, gente do 8º ano, tudo bem com todos? Espero que estejam bem, certo? A gente vai começar mais uma aula, tá bom? Conteúdo novo hoje. Espero que vocês entendam, tá? Estamos praticamente começando uma nova unidade desse assunto que eu vou começar com vocês. Provavelmente já seja assunto do próximo bimestre aqui, tá? Então, vamos lá, né? A gente não pode parar. Ó, que assunto é esse? Vamos aqui para a tela, já estamos. Expressões e o cálculo algébrico, tá bom? Vamos começar a ver as letras novamente. Agora, não só apenas nas equações, mas numa expressão simples, tá bom? Vamos lá, ó. No livro de vocês, A Conquista da Matemática, tem lá, bem no começo desse assunto, falando um pouco da história, como teve esse processo aí, como começou a se estudar lá pelo 300 anos antes de Cristo, já começavam a utilizar as letras e os símbolos, na verdade utilizavam palavras, né? E com o tempo, muitos anos depois, né, alguns matemáticos começaram a realmente introduzir as letras na matemática, no cálculo aí das expressões. Então a gente vai tentar entender um pouco isso, né? A importância, como se escreve, e isso de fato é importantíssimo para que a gente possa resolver problemas depois. Tem problemas e equações, gente, que sem as letras fica muito difícil resolver, mas é muito mesmo. De cabeça não vai. Mas, utilizando as letras, a gente chega lá. Com certeza você deve ter visto, né, alguns filmes, seriados, quadro, às vezes, de professores, personagens lá, cheio de números e letras, tá entendendo? Então, ali é necessário, aquelas equações são necessárias para que chegue até uma solução, né, uma resposta final. Vamos lá, ó. O uso de letras para representar números. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Vamos ver isso, ó. Como é que isso pode ficar simples, né? Ó, vamos aqui devagarzinho, ó. Eu coloquei aqui 3 expressõezinhas simples, tá? O x ao quadrado, o 4y e o c sobre 2, para a gente ver como é que a gente fala isso. Como é que a gente escreve, como é que é ele escrito, tá? Ó, o x ao quadrado ele pode ser entendido como o quadrado de um número. Esse número eu não sei, tá? Por isso que a gente usa o x, uma incógnita, né? Então, o x ao quadrado representa, na essência dele representa isso. O quadrado de um número, de um determinado número que a gente não conhece, tá bom? Então, ele representa isso, ele indica o quadrado de um número que eu não sei. Como eu não sei e eu não quero ficar escrevendo isso tudo aqui, ó, o quadrado de um número, né, extenso aqui, por extenso, eu simplesmente coloco um x e um 2 em cima. Essa pequena expressão representa o quadrado de um número. 4y indica 4 vezes um número, então o quádruplo de um número. Então, aqui ó, a gente tem o quádruplo de um número. Tá? Mais uma vez, a gente troca esse português aqui, ó, tá? Essa frasezinha, simplesmente por 4y. Tá bom? O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Tá? C sobre 2, aí alguém consegue dizer o que representa isso? Bom, C sobre 2 significa a metade do número C, né? Então, a metade de um número. Então, tá aí, ó. A expressão indica a metade de um número, certo? Se acostumem a trabalhar com as letras, entender que é natural a gente não saber valores de cara. Então, a gente utiliza logo uma letra, tá bom? Para representar esse valor que você não sabe. Ó, da mesma forma, se A e B representam 2 números reais quaisquer, nós temos que, vamos lá,
A mais B ou B mais A vai significar o quê? A soma desses dois números, tá bom? Então, ó, quando a gente falar no problema, a soma de dois números quaisquer, você pode trocar essa frase simplesmente por, você pega duas letras e soma A mais B, ou X mais Y, ou C mais D, tanto faz. A menos B, o que é que isso aqui representa? É importantíssimo isso aqui, gente, A menos B. Isso aqui representa a diferença entre dois números, tá bom? Trocamos essa frase, a diferença, essa palavra diferença, gente, é a subtraçãozinha, tá? É realmente a diferença entre dois números. Por exemplo, 7 e 2. Qual é a diferença entre eles? Não é de 5? Dos 2 e 7, 7 e 2, não é de 5? Então, 7 menos 2, 5, né? Ó, A vezes B ou B vezes A, já que a ordem dos fatores não altera um produto, né? O que é que isso aqui representa? Representa o produto deles dois, ó. Então, quando se fala, o produto de dois números quaisquer é tanto, é tanto. Essa frase, o produto de dois números quaisquer, você pode simplesmente trocar, pegando duas letras que você não sabe, e multiplicar, aqui nesse caso, A vezes B ou B vezes o A. Poderia com certeza ser X vezes Y ou Y vezes X. É A vezes B, porque aqui a questão já pediu para a gente utilizar o A e o B. Vamos lá. A dividido por B, ou A sobre B aqui como fração. Claro, o B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? Ó, isso aí representa a divisão de A por B. Então, a gente pode trocar aqui, ó, divisão de A por B, assim ou assim. Melhor ainda em fração, tá? Página 99. Só um instante, gente. Pronto, vamos lá, ó. Página 99, questão número 1. Escreva as operações de forma sintética, tá? Usando aquelas letras. Vamos lá. A gente tem várias frases. E aí nós vamos escrever essa frase de uma forma sintética, né? Ó, o quadrado do número x. Como é que a gente escreve o quadrado do número x? Então, x ao quadrado, né, gente? Simples, né? Então, o quadrado de um número qualquer, você escreve uma letra que você escolher elevado a x. Como aqui na questão. Ele falou que essa letra era x, então x ao quadrado. Se fosse o quadrado do número 3, 3 ao quadrado. O quadrado do número a ao quadrado. O quadrado do número 5, 5 ao quadrado. O quadrado do número x, x ao quadrado. Vamos lá. O cubo do número y. É a mesma lógica aqui, y ao cubo, do mesmo jeito. O cubo do número 3, 3 ao cubo. O cubo do número a ao cubo. A raiz quadrada do número a. Então, a gente abre uma raiz, coloca o a dentro, ó. Raiz quadrada de a. A quinta potência do número real b. B elevado a 5, né, gente? Quinta potência. A quarta potência de x. X elevado a 4. A décima potência de a elevado a 10. E assim sucessivamente. A adição dos números b e c. A adição dos números b e c é b mais c ou c mais b. Tanto faz. Ó, eu coloquei a mais b, mas está errado, tá? Aqui aí no caderno você coloca, ó, b mais c aqui, tá? A adição dos números b e c, b mais c. Item F. O produto dos números a e x. A vezes x. Tá? Ou você escreve o a dessa forma, vezes x, ou você pode escrever sem esse pontinho aqui. É só juntar eles, deixar o a e o x colados, tá? Não precisa colocar um pontinho de vezes. Porque quando duas letras estão coladas, significa que entre elas há uma multiplicação, há um produto aqui, entre os dois. Então, o produto, para quem esqueceu lá, acho que era, nem lembro mais quando era, né? Eu só estudei isso quando eu era criança, lá no Fundamental 1. Então, o produto, quando você estuda o nome dos fatores lá na multiplicação, lembra? Era multiplicando, multiplicador, aí produto, por exemplo.
Na adição, parcela a parcela, soma o total. Na subtração, acho que era minuendo, subtraindo, resto ou diferença. As nomenclaturas, a gente acaba não estudando nunca mais, tá? A gente estudou naquela época, mas era mais ou menos isso. Aí vocês lembram que o resultado da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou, você talvez lembre agora, diferença. Exatamente. É por isso que o nome diferença remete à subtração. Por isso, naquela hora, quando a gente viu a diferença entre dois números, a gente vai escrever um menos o outro. Tá bom? Então, ligue essa palavra diferença aqui na matemática, né, nas expressões, como a subtração, como o menos. Então, tá aqui. O produto como a multiplicação também. Página 99, questão número 2. Ó. Usando duas letras, por exemplo, x e y, ó, já está pedindo para que a gente utilize o x e o y. Escreva uma expressão que represente. Vamos lá. Também a forma sintética, né? O dobro de um número adicionado ao dobro de outro número. Então, gente, ó, eu uso uma letra para cá e depois eu utilizo outra letra, tá bom? Nada da mesma letra. Ele não diz que era o dobro do mesmo número. Se fosse o mesmo número, aí você poderia utilizar as mesmas letras. Mas ele já está dizendo que é outro número, então utilize outra letra. Cada letra representa um número. Claro que se essas letras forem iguais, elas também terão números iguais. Mas como a gente não sabe, é melhor que a gente tome do princípio que elas são diferentes. E nesse caso já ficou bem claro. O dobro de um número real. Bom, aqui a gente vai utilizar x para um, y para outro, a questão pediu, né? Então, o dobro do x, dobro do número real x. Como é que a gente escreve o dobro de um número x? 2x. Adicionado, que operação é essa? Mais a adição, né, gente? Então, você vai escrever 2x mais adicionado ao dobro do outro número. O outro número é o y, então 2y. Vai ficar como a expressão? Ó, 2x mais 2y. Então, o dobro de um número adicionado ao dobro de outro número. Tá bom? Então, é assim que a gente escreve. O produto da soma pela diferença. Eita, rapaz. Ó, o produto, a gente já sabe que é a multiplicação, né? Mas é o produto de quem? Se aqui, gente, fosse o produto de 2 e 3, a gente faria 2 vezes 3. Só que aqui não é o produto de 2, é o produto da soma por quem? Pela diferença. Soma pela diferença. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, você escreve o produto, né, que é a multiplicação. Então, ó, o produto da soma, aí você escreve a soma dos dois. Eu coloquei aqui A mais B, mais uma vez, não era para ter colocado. É x e y, que a questão pediu para a gente utilizar o x e o y. Então, você coloca x mais y, vezes a diferença deles é o quê? X menos y. Então, vou corrigir isso aqui, vou deixar assim. Ó. Só um instante. Pronto, corrigi, ó. Então, gente, ó. De novo, se você não entendeu o que é isso aqui e isso aqui, imagine que são números normais. Ó, o produto de 2 por 3. Como é que você faria? O produto de 2 por 3. Você não colocaria o 2 aqui e o 3 aqui e fazia 2 vezes 3? Mas aqui não é 2 e aqui não é 3. Aqui é da soma. Então, você bota a soma por quem? Pela diferença. Aí você bota a diferença que ele vai dizer de quem aqui, ó, dos dois números reais, quaisquer, nesse caso é x e y. Também se acostume a escrever isso aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois números é assim que a gente escreve. A adição dos quadrados de dois números. Bom, aqui o foco é a adição, a gente escreve primeiro a adição no meio, aí a gente vai escrever de que por quê. Bom, a adição de quem, gente? Dos quadrados de dois números. O quadrado de 1, a gente aprendeu como é que escreve. O quadrado de 1 é x ao quadrado. Eu coloquei A2 mais B2, mas eu vou corrigir também. Não sei porque eu estou usando o A e o B aqui.
Então tá aí, ó. A adição, tá? Primeiro, eu aconselho você a escrever primeiro aqui a adição, como eu escrevi o produto, ó, o pontinho primeiro. Primeiro a adição. De quem? Por quem? Bom, dos quadrados, né? Dos dois números. O quadrado de um deles é assim que eu escrevo, ó, o quadrado de x. Como é que você escreve? A gente já viu na questão anterior. O quadrado de um, x ao quadrado. O quadrado do outro, y ao quadrado. E pronto. Está escrito aqui a adição dos quadrados. Ó, a adição dos quadrados de dois números é diferente do quadrado da adição de dois números, tá? Depois a gente vê isso aí. Expressões literais. Ó, qual é a expressão que representa o perímetro de uma piscina retangular? E aí, gente, qual é a expressão que representa o perímetro de uma piscina retangular? Aqui não deu letra, não deu número, não deu nada. Por isso que está querendo saber qual é a expressão que pode representar isso. Aí você vai dar nome às letras, é exatamente isso. Ó, vou aqui começar. Vou dizer que o comprimento, eu não sei, x, não tem problema nenhum. E vou dizer que a largura é y. Traz o desenho aqui, ó. Comprimento eu vou usar como essa medida aqui, gente, essa dimensão aqui. Eu vou botar então aqui, ó, nessa medida o valor de x. Se aqui vale x, lá no outro lado vale também x. Largura eu vou considerar aqui o y, né? Ó. E desse lado também y. Então aqui, tá gravando. Aí, o perímetro, vocês lembram que o perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno das figuras, né? O comprimento que mede uma volta na figura. Então, eu vou somar x mais y, fazer uma volta aqui, ó. Bom, x mais x eu tenho 2x e y mais y, 2y. Então, ó, qual é a expressão que representa o perímetro? Está aqui a expressão, ó. 2x mais 2y. X é uma medida, o y é outra medida, comprimento e largura, respectivamente. Mais uma questão e eu encerro aqui, ó. Para fazer um carreto, Geraldo é como se fosse uma corrida, tá bom? Ó, o Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40, tá bom? Já cobra fixo. Aí vai fazer essa viagem para a pessoa, já cobra ali, ó, R$40 já é garantido. E mais R$1,50, tá? R$1,50 por quilômetro rodado, tá bom? Então se a pessoa fez 10 km, se ele fez 10 km para a pessoa, ele vai cobrar os R$40 mais 10 vezes R$1,50, porque cada um vale R$1,50. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um correto? Tá no percurso aqui, em que o x é a quantidade de quilômetros, ó, de x quilômetros. Bom, quantidade de quilômetros é x, né, já ficou muito claro. A taxa fixa que ele vai cobrar é de R$40. O valor cobrado, né, que é a questão quer saber, é y, vou chamar de y. E o valor de cada quilômetro vale R$1,50. Bom, gente, a gente começa com o y. Ó, y é o valor a ser cobrado, né? A questão quer saber, ó, para fazer um correto, qual é a expressão que representa o valor que ele cobra. Então, o valor cobrado, o valor que ele cobra, y, tá aqui, bota aqui. O valor que ele vai cobrar é igual, tá? A parte fixa. Ele vai cobrar sempre esses 40, mais R$1,50 por cada quilômetro. Como ele rodou X quilômetros, a questão não disse, não tem problema nisso, não tem problema dizer. Aqui eu considero X. Ah, esse X, essa quantidade poderia ser 10? Poderia, eu boto 10 aqui e multiplico. Poderia ser 20? Poderia, tá bom? Mas eu não sei, então X. A expressão que representa o valor que ele cobra, né, a Y igual a 40 mais 1,50x. Entenderam, gente? Então, é assim. Ah, no lugar desse Y aqui, eu poderia colocar um A, um B, um C. Você bota qualquer letra aqui. Você que escolhe as letras quando a questão não fala quais utilizar. Aqui ela ainda disse, ó, X quilômetros. Mas se não der, você dá nome às frasezinhas, ó. Quantidade de quilômetros. Ah, não tem nada para dizer? Vou dizer que é A, vou dizer que é X. Acostume-se a isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não é um assunto
tão fácil assim, tá? Vamos com calma, vamos praticar, façam a leitura no livro de vocês, revejam a aula, façam as atividades e é isso aí. A gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços.